Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Nesse dia, assim que vocês se acordarem, 15 de junho, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs, não podemos perder mais tempo. Vamos clamar o nome do nosso Senhor Jesus. É nesse nome, se eu e vocês perseverarmos, com certeza estaremos no reino de Deus. Por isso que eu e vocês precisamos estar sempre conectado a esse nome. Ó Senhor Jesus, esse nome, amados e amadas, é quem nos dá força para prosseguir todos os momentos nas nossas vidas. Portanto, não deixem de invocar o nome do Senhor. Continue invocando aonde vocês estiverem. Quando estamos invocando, vindo dentro do nosso ser, com certeza, Senhor ali está reinando. Por isso que é bom eu e vocês estar sempre aberto a esse nome tão precioso, cheio de poder. Ó Senhor Jesus! E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos a presença do Senhor ardendo dentro do nosso coração, essa chama queimando, aí sim podemos abrir a Bíblia, para que Deus possa falar para mim e vocês hoje a sua necessidade. Que Ele está às portas, lembre-se bem. E hoje, graças a Deus, Ele fala para mim e vocês em Reis, 1 Reis 14 e 15. Atos 10, 1 ao 22. Salmo 133, muito conhecido. Provérbio 17, 7 e 8. Louvado seja Deus. Esse provérbio aqui, Salmo 100, provérbio não, Salmo que diga 133, é muito conhecido. E hoje, amados e amadas irmãs de que Jesus, é preciso, como o Salmo fala, que nós, irmãos e irmãs, possamos estar unidos em um só corpo. Todos nós unidos. Porque para Deus é quão bom e agradável que nós possamos estar unidos em Cristo Jesus. Amém? Louvado a Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, com certeza o Senhor tem falado ao nosso coração. Com certeza aí nós podemos continuar sim esse terceiro alimento diário. Alimento diário que traz porções, graças a Deus, reveladas. Porções da Bíblia que eu e vocês podemos comer e passar para outras pessoas, irmãos, parentes, e assim vai. Mas não esqueça, amados, passem. Alguém está precisando do seu pequeno compartilhar. Ou uma frase. Louvado seja Deus. E a série é a igreja, coluna e base da verdade. A igreja é. Lembre-se disso. Não podemos ficar mais em dúvida. A igreja é a coluna e base da verdade. Agora, para que eu tenha essa realidade, eu preciso comer mais da palavra. Amém? Louvado-se a Deus. E o título geral é Deus manifestado na carne. Já disse tudo, né, filhos? Deus manifestado na carne. Lembre-se, o nosso Senhor ele pode ser manifestado hoje em mim e em todos vocês. É só nós crermos. Comemos da palavra, que com certeza Deus vai ser expresso aonde eu e vocês estivermos. E foi escrito pelo nosso querido irmão André Dong e Miguel Ma. Louvado-se a Deus. E hoje, graças a Deus, o título é As qualificações dos presbíteros e diáconos. Nós já ouvimos essa,
palavra, mas aqui está bem desfrutante. Leiam com calma. E graças a Deus temos a leitura bíblica, Atos 20, 17 ao 35. Leia com oração, lemos também Atos 20, 26, parte B ao 27, que diz para mim vocês. Paulo falando naquela época, mas está hoje servindo para mim vocês. Ouçam bem e desfrutam. Estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Aqui Paulo estava falando aos Efésios, os presbíteros e os diáconos de Efésio. Lá em Efésio, que ele mandou Timóteo, pediu, aliás, Timóteo para ficar lá, porque estavam querendo ensinar outras doutrinas, ou seja, outros ensinamentos que não eram dos apóstolos, que não vinham do apóstolo. Aí aqui hoje é terça-feira, são 6 parágrafos. Os parágrafos, claro, cada parágrafo tem um ponto, mas eu não vou ler os 6 parágrafos, vou ler alguns pontinhos bem desfrutantes. Vou ler o primeiro que é preciso, né? Conforme vimos ontem, Paulo viajou para a Macedônia e deixou o jovem Timóteo em Éfeso, a fim de admoestar certas pessoas a que não ensinaram outra doutrina, ou seja, ensinamentos diferentes em desacordo com a economia de Deus, ou seja, o plano de Deus na fé. A igreja em Éfeso não era uma igreja nova. Veja bem, tem muitas igrejas que hoje estão velhas, muitas velhas espiritualmente. Lembre-se bem, já havia recebido o evangelho por meio de Paulo há certo tempo, portanto, a condição dos irmãos lhe causava o quê? Preocupação. Vejam só, se todos nós tivessem essa preocupação que Paulo teve com essa igreja em Éfeso, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, com certeza os nossos irmãos e nossas irmãs de todas as igrejas já estavam já maduros. Todos nós tivemos essa preocupação de encorajar uns aos outros. Com certeza a igreja já estava edificada. Portanto, amados, precisamos ter esse encargo de encorajar uns aos outros. Louvado seja Deus. Aí aqui mais embaixo ele vai dizer assim: ó Senhor Jesus, por ocasião de sua terceira viagem ministerial, Paulo de Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso, tá vendo? Para ter, é o que nós devemos fazer, chamar os irmãos para termos comunhão uns com os outros. Ele diz, provavelmente Paulo estava preocupado com a maneira de os presbíteros conduzir a igreja naquela cidade, tá vendo? Quando os encontrou, Paulo diz, vós bem sabeis como fui que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Ou seja, Paulo não perdeu tempo, sempre pregando a palavra. Paulo serviu ao Senhor com toda o quê? Humildade, lágrimas e provações, em virtude das ciladas dos judeus. Tá vendo? Até os judeus, eles mesmos, davam cilada para Paulo. E Paulo foi com lágrimas, sendo humilde. Amados, sabemos que não é fácil. No meio de nós, ter irmãos ainda que podem falar coisas contra nós, acusar, apontar o dedo, mas que está muito claro, nós precisamos ser humilde. E essa humildade, ela vem de Deus. Quando eu e vocês, mesmo sendo acusados de qualquer coisa, estamos em Cristo encabeçado, com certeza nós podemos suportar todas as provações. Louvado seja Deus. Entretanto, reforçou: jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, divulgo, ensinar publicamente e também de casa em casa. Que Paulo tinha essa preocupação. Aí o irmão disse: sabe o que isso significa, queridos leitores? Que Paulo realmente se desgastou em prol da igreja em Éfeso. Aqui está muito claro. Paulo se desgastou, ele se deu para o evangelho. Então, isso deve ser um viver nosso. Mesmo nós trabalhando, mas nós podemos sim se dar para o evangelho, mesmo trabalhando. Amém? Louvado seja Deus. E aqui tem outros pontos bons. No terceiro parágrafo, tem muita coisa boa aqui no terceiro parágrafo. Ele diz assim: ó Senhor Jesus, Paulo estava
estava a caminho de Jerusalém e sabia que cadeias e tribulações o esperavam. Vejam só, imagina aí, pondera um pouco. Se nós soubéssemos que nós ia para certa cidade e já sabia que ia haver cadeias, tribulações, o que nós faríamos? O que Paulo fez? Será que ele recuou? Não. Ele tinha, olha, o pressentimento de que seria martirizado, ou seja, ele tinha o pressentimento já, mesmo que ia ser morto, mas ele, né, não retrocedeu. Isso é para ser um viver de cada cristão, não retroceder por causa da palavra. Quando esteve em Éfeso, Paulo aproveitou todo o tempo de que se dispunha para deixar os irmãos esclarecidos sobre a verdade. Portanto, a igreja em Éfeso era muito importante no contexto da obra. Lembre-se bem, essa igreja que Paulo tinha tanto esse zelo, essa preocupação, esse cuidado, ela era importante também na obra. Eu vou descer um pouquinho aqui. Ó Senhor Jesus. Aqui diz assim: Paulo estava preocupado porque sabia que após sua partida não mais os veria. Por quê? Porque haveria o que? Lobos vorazes penetraria na igreja e não pouparia o rebanho. Hoje nós sabemos disso. Tem muitos querendo penetrar na igreja para afastar os irmãos, para ensinar um ensinamento que não vem de Deus. Nós sabemos disso. Mas, amados e amadas irmãs, temos que ter muito cuidado. Está apercebido. Ele sabia também que entre eles mesmos alguns se perverteria e tentaria corromper outros irmãos. É o que acabei de dizer agora. Muitos no meio de nós podem querer corromper os nossos amados irmãos. Por isso, advertiu os presbíteros: vigiai, lembrando-vos de que por 3 noites e dia não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Ó Senhor Jesus. Éfeso foi a cidade em que Paulo investiu, aliás, mais tempo e recursos, mesmo sendo, nem sem receber nenhuma ajuda dos irmãos em sua permanência ali. Ele mesmo trabalhava para suprir as próprias necessidades, como também as daqueles que serviam ao Senhor juntamente com ele. Ó Senhor Jesus, veja só, aqui Paulo, mesmo com todas as tribulações, aprovações, ele não queria depender dos irmãos. Ele trabalhava com suas próprias mãos. E com certeza ele ainda ajudava os irmãos com o que ele ganhava. Com certeza. Isso era o coração do apóstolo Paulo. Nós também podemos ter esse mesmo coração, porque nós já temos o Espírito. Lembre-se bem disso. E por fim, eu vou ler o fim, que é demais. Ele diz: apesar das palavras fortes de Paulo à igreja em Éfeso, não avançou, vinda afastar-se dos ensinamentos saudáveis da economia de Deus. Às vezes os irmãos falam tanto para nós, palavras fortes, em vez de nós dizer sim, amém, porque essas palavras fortes que os irmãos que estão encabeçados em Cristo, vendo mais do que eu e vocês, Deus, eles quando falam forte, porque vem realmente de Deus. Então, de nós ficarmos com raiva, vamos dizer sim e amém, o que Deus está falando. Pelo exemplo da igreja em Éfeso, podemos perceber como é crucial os presbíteros das igrejas acompanharem de perto os ensinamentos dos apóstolos. Lembrem-se bem, presbíteros e diáconos, precisamos aprender os ensinamentos do apóstolos, aliás, e acompanhar de perto que os acontecimentos da igreja em Éfeso hoje nos sirvam de lição. Isso aqui é um encorajamento muito bom para mim e todos vocês. Esse ensinamento aqui, esse encorajamento aqui que os irmãos nos dão é crucial nas nossas vidas. Que os acontecimentos da igreja em Éfeso hoje nos sirvam de lição. E nós não podemos cair na mesma coisa que os Éfesos estavam pretendendo. É muito precioso que os presbíteros guardem essas palavras que chegam a nós por meio dos apóstolos. Louvado seja Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, hoje, graças a Deus, o Senhor nos falou que eu e vocês precisamos estar preocupados com as igrejas. Não só com a igreja, com as igrejas. Então, eu e vocês precisamos estar sempre orando,
pelos irmãos, intercedendo pelos irmãos. Isso é uma incumbência minha e de todos vocês que já creram no Senhor. E só assim a igreja sendo cuidada. Com certeza, amados e amadas irmãs, Deus manda a bênção. Deus ordena a sua bênção. Por isso que é preciso eu e vocês estar conectado ao Senhor. Por isso é através da conexão com o Senhor que eu e vocês podemos cumprir o plano de Deus aqui na terra. Amém? Tenham todos um bom dia na presença de Deus. Mas lembrando, Ele é Deus e pode todas as coisas, principalmente nos transformar. Se abram e deixem Deus trabalhar em vossos corações. Sim, Jesus é o Senhor.